Boa noite, Fernanda. Seja bem-vinda. Foi você que comentou, né? Fez um comentário no meu vídeo, né? Até respondi lá pra você entrar pra você entender um pouco mais sobre criação e manifestação da realidade consciente, tá? Eu vou até começar já falando pra você o porquê. Vamos supor, você tá olhando a sua realidade, você tá reagindo a ela, você está resistindo ao que você tá vendo. Você tá entendendo que tudo que você vive hoje, de uma forma inconsciente, foi você que criou, porque você não tinha consciência de que você estava criando deliberadamente, sem consciência. Boa noite, pessoal que tá chegando, tá? Já tô respondendo aqui a Fernanda, que ela tava com umas dúvidas, então vocês vão entrando, vocês vão acompanhando a ideia. Mas a maioria tá sempre me acompanhando aqui, já tá um pouco mais ciente. Então, tudo que você tá vendo... Boa noite, Valéria. É criação sua. Ah, mas eu já cresci numa família que me trouxe a isso, eu chego onde eu tô. Não importa. O importante é que, a partir do momento que você tem consciência, você entende que a partir de agora, para você mudar o que você tá vendo agora, você tem que mudar o que você corresponde dentro. Toda live minha, eu reforço muito as leis universais. Me falem aqui se o áudio tá bom, se não tá travando. Toda live minha eu reforço, que eu vou até recapitular aqui nessa live de novo, porque conforme a gente vai vendo repetidas vezes, vai se tornar um novo padrão de pensamentos na gente. Primeiro, tudo é mental, tudo começa... Comecei, Aaron, hoje foi um pouquinho mais tarde, eu acabei de chegar, eu tava resolvendo as coisas, então cheguei ainda agora, não tenho 20 minutos. Mas antes tarde do que nunca, né? Tamo aqui. Então, automaticamente, tudo é mental, tudo começa com uma ideia. Você entendendo que tudo parte de um pensamento, o pensamento tudo é consciência, é a consciência que cria através de uma ideia, de um pensamento. Então você vai começar a cuidar dos seus pensamentos, porque você olha ao externo, você reflete o que você está vendo, automaticamente você está reagindo a ele. Opa, você não tem a consciência de que tudo que você está vivendo é uma criação passada, que automaticamente está refletindo aqui no seu agora. Não, para você mudar o que você está vendo agora, primeiro você vai começar a cuidar dos seus pensamentos, entendendo que tudo que você pensa, que você dá atenção, vai aumentar na sua realidade. É aquela coisa, eu observo o pensamento negativo, eu estou observando aqui a limitação, automaticamente eu já estou criando isso para o meu futuro seguinte. Eu dei atenção, criei aqui, aceitei aquela ideia, isso vai ter que se comprovar na minha realidade, porque aí entra a segunda lei, que é a lei da correspondência. Tudo que está do lado de dentro, ele vai corresponder ao nosso... Sim, Fernanda, tudo que está no nosso lado de dentro, ele vai corresponder no nosso externo, porque tudo é a lei da correspondência. A gente funciona como um espelho. Tudo que você projeta dentro de você, o externo ele só vai refletir. Então, você vai passar também a se organizar internamente o que você pensa para refletir no seu externo. Deixa eu só colocar aqui para chamar mais pessoas, só um segundo. Você entendendo o princípio de que tudo é uma correspondência, que o seu reflexo está sendo só um espelho do que você tem dentro, opa, eu entendi que tudo é mental, que eu tenho que aceitar novas ideias, corresponder isso do meu lado de dentro, organizar o meu emocional, o meu racional, me organizar por dentro para mim ver isso refletido no meu externo. Não existe milagre eu falar para você o que eu vou aceitar como ideia de riqueza hoje, para mim mudar minha realidade instantaneamente. Não é assim. Você tem que equilibrar tudo o que você é e o que você pensa de inconsciência sobre você mesmo, sobre a realidade, para depois você ver essa percepção refletida no seu externo. Para você pode ser rápido, para outros pode ser demorado. Eu venho de um processo que hoje eu estou no meu 5º ano buscando conhecimento e moldando a mim mesmo com os meus padrões de pensamento. Só que para você, se você entender o que eu tô falando sobre as leis, colocar em prática agora, você vai começar a ver amanhã seguinte, hoje ainda, que começa a ver as coisas diferente. Porque se você entender a base, que é tudo é mental, começa com uma ideia, o que eu penso e sinto dentro é o que vai refletir no externo, você já entendeu 50%. Para você mudar a realidade do que você tá vendo hoje, você vai olhar para o externo e vai falar assim, não, eu não sou limitada, isso não é real para mim, eu acredito que eu posso mais, eu acredito que eu vou chegar. Tudo é acreditar, é você ter certeza do que você quer. O externo aqui vai refletir tudo o que você não quer, porque até agora você criou sem consciência. Mas a partir de agora, opa, eu sei que eu criei, você vai ter que focar no resultado final. O que vai manter a sua persistência em continuar mesmo você olhando e não gostando do que tá vendo, é a sua certeza do resultado final. Porque você tem, sabe aquela frase?
Aquele que pedir crendo que receberam no futuro receberão, você tem que crer o que você vai receber, senão você não chega lá. Boa noite, Manu, seja bem-vinda. Então você tem que ter certeza do seu objetivo final. Toda live minha eu foco muito naquilo. Você tem que saber o que você quer, aonde você quer chegar, para você se manter firme nessa sua ideia. Porque se você olha, você reage, você sente raiva, você fica triste, você está aceitando aquela como sua realidade última. Ah, eu quero ser mais próspero, eu quero viver uma vida assim, assado. Senta com você mesmo, olha, analisa os seus objetivos, vê o que você quer a partir de agora. Escolher o que você quer, a partir de agora é só um plano A. Você não aceita um plano B, não aceita nada que não seja aquilo que você exatamente quer. Você tem que ter certeza do que você quer. Neville Goddard sempre falava muito sobre esse exemplo. Bata na porta e não sai até ela abrir. Você vai bater na porta do que você quer e como você quer viver, e você não sai de lá, você não olha para trás, enquanto você não chegar no seu objetivo final. Entendendo que tudo é possível para aquele que crê. É possível para você, para mim, conforme a sua certeza do resultado final. Porque se você não oscila, se você não olha para trás, se você, por mais que o mundo esteja assim em tempestade, você aceitar de que não, o que eu quero é isso e pronto, já está feito. Só que você tem que se vigiar 24 horas por dia, estando ciente dessa nova realidade, com certeza de que vai dar certo, de que vai melhorar, de que tudo é possível. Ai, obrigada, Fernanda. Isso porque eu só falei das 2 primeiras leis ainda, nem comecei nas outras. Porque você entendendo as leis, você consegue aplicar essa na sua realidade. Porque o externo, ele bate, ele dói, a gente quer resistir. Eu até pouco tempo, eu resistia muito. Até nesses últimos tempos que eu andei oscilando com algumas coisas da polaridade, eu olhava e falava assim, não existe plano B na minha realidade, é somente o plano A. Então, automaticamente... Boa noite, uma pergunta que está matutando a minha mente e me atrapalhando a evoluir. Pode fazer, Marissa, fica à vontade. Então, automaticamente, quando você sabe o que você quer, sabe onde você vai chegar, fica muito mais fácil você se manter firme na ideia de onde você quer chegar. Porque antigamente eu achava que eu procrastinava muito, mas não era uma questão de procrastinação. Era uma coisa de eu não saber aonde eu queria chegar para me manter o foco naquilo. Por isso que você tem que saber exatamente o que você quer e tem que ter uma meta. Não, eu vou chegar. Aí você persiste. Se você fica oscilando e mudando de ideia a todo momento, você deixa as oscilações do que você está vendo te levarem. Daí você desanima, você acha que não é possível, você acha que nada na sua vida muda. Então, automaticamente, você vai oscilar de realidade em realidade e nunca vai focar numa só. Quando você decide, vamos supor que você mora num lugar que você não gosta. Eu não gosto desse lugar, eu não estou feliz aqui, eu quero mudar para um lugar que eu seja mais feliz ou mais próspera. Você vai imaginar, se você sabe até onde você quer morar, você decreta onde você quer, que quer ser assim, pá, você decidiu o que você quer. Automaticamente, toda vez que você olhar para sua casa, você não reage, você vai falar assim, não, tudo bem, isso daqui é só provisório, eu já estou de mudança. Você está toda hora afirmando para o seu subconsciente que você já está de mudança, que você já tem outro lugar para ir. Então você persiste naquilo e você não olha como, quando, nem onde, você não olha nada. Você aceita o resultado final daquilo que você quer. Vai vir a dúvida, vai vir o medo, você fala, não, eu não preciso, eu sei o que eu criei. Eu sei que eu vou viver porque eu criei. É você ter certeza de quem você é e no poder que você tem. Deixa eu ver o que a Marissa perguntou. Que qual pessoa vai ter tal atitude comigo? É possível? Sim. Você lembra que tudo é correspondência do que você acredita porque você é o próprio espelho? Se você imaginar que aquela pessoa a partir de agora daquela maneira com você, é o que você vai ter de reflexo. Você tem que aceitar que a partir de agora vai ser do jeito que você quer. Você pode tudo. Lembra daquela frase? Tudo é possível para aquele que crê? E isso engloba tudo. Pessoas, situações, trabalho, tudo. Você pode tudo a partir do momento que você criou, aceitou aquela ideia e você sente que aquilo é possível para você. Mas se você duvidar, não. Você só tem que ter certeza do resultado final. É possível virar um avião se eu acreditar então? É possível eu virar um avião? Que tipo de avião você tá falando, Juliana? Júlia, né? Júlia. Um avião tipo uma mulher perfeita, maravilhosa? Se for nesse aspecto, sim. Se você tiver certeza até pela coisa da identidade. Primeiro você assume a identidade de como você quer parecer. E já internaliza isso em você. Eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou perfeita. Se olha no espelho e fala pra você e reconhece a mulher maravilhosa que você realmente é.
automaticamente as pessoas vão começar a falar até aquilo que você fala pra você mesmo. Lembra que é um espelho? Isso eu falo por experiência própria. Tudo que eu olho no espelho, internalizo. Até no último dia, meus parentes começaram a falar tudo que eu falo pra mim mesma. Daí eu lembrei e falei, tá vendo como tudo é um espelho? Você internaliza, manda pra você mesmo e automaticamente a sua realidade vai confirmar pra você. Boa noite, Jéssica. Seja bem-vindo, bem-vinda. Eu tô meio assim oscilando, sei lá, minha voz tá oscilando. Querendo um pequeno resfriado chegar aqui, mas eu não aceito essa identidade. Eu não. Tô muito feliz onde moro, eu me sinto ingrata, mas é tão ruim sentir isso. Então, não tenha esse sentimento de achar que você tá sendo ingrata. Você tem que primeiro aceitar que onde você tá foi uma criação sua. Então agradeça pelo teto, porque tem gente que não tem. Seja grata por você ter um lugar para voltar. Obrigado, Deus. Mas a partir de agora você tem um poder de escolha. Então você aceita que você pode escolher mudar daí, ir para outro lugar, para outra cidade, para outra casa, não importa. Só que você tem que saber o que você quer. O que seria te traria um sentimento de mais felicidade agora? Onde você quer morar? Quantos cômodos tem? Você, como poder do Criador, você pode tudo. Não, a partir de agora eu decido que eu vou mudar de casa e eu vou. Sabe aquela coisa de criança birrenta? Você aceita o resultado final e você não olha para o externo. Mesmo sem ter condições, mesmo sem saber de como que vai acontecer, fala, não, me surgiu o desejo, eu vou mudar de casa. E todo dia que você duvidar ou tentar olhar reclamando, você fala assim, não. Aqui foi muito bom enquanto durou, mas a partir de agora eu estou de mudança, eu vou mudar de casa. Só que você tem que ter firmeza, até para quando você fala com você, porque as palavras, ela tem muito poder, e quando você fala com segurança e firmeza, você está dando comandos. Aí a vida, o universo, Deus, ele vai trazer meios de trazer aquilo que você está reforçando como ideia central, o seu plano A, você lembra? Sempre o plano A. Então afirma sempre decretando o que você quer. Não é pedindo, é dando ordem mesmo. Eu vou mudar de casa. Não importa, eu vou. Você tem que ter firmeza. Eu odeio ficar sem dinheiro. Me dá um estresse. Se eu odiar isso, vai voltar pra mim? Sabe por que que vai, Jéssica? Porque toda hora você está consciente de não ter. Aqui eu brinco muito sobre um superpoder que todos nós temos, que é o de ignorar. Usa o seu superpoder para ignorar aquilo que você não gosta. Pessoal, obrigada por estar curtindo a live. Quem puder ajudar aí, ajuda muito a crescer o engajamento aqui da live. Então, automaticamente, se você tá focando aqui, não tenho dinheiro, estou nervosa, porque eu tinha muito isso. Eu era muito controladora e eu achava que eu ia morrer se eu não tivesse dinheiro na conta. Aquela coisa de eu achar que eu ia sufocar sem dinheiro. A partir do momento que chegou um momento que a vida me chacoalhou e eu olhei na minha conta, tava zero e eu não tinha de onde tirar mais, porque na época eu não tinha nem mais cartão de crédito, eu olhei e só falei o seguinte, sabendo o que eu sei, eu não admito mais passar por isso. Então, a partir de hoje, eu decreto que nunca mais eu vou ficar sem dinheiro nessa e nem qualquer outra realidade. E a partir daquele dia, eu manifestei dinheiro e nunca mais a minha conta zerou. Porque eu sabia o poder que eu tinha e eu não admitia ficar naquele estado. Porque eu reforcei um plano A. Eu não quero isso, eu não admito isso. Automaticamente, quando você toda hora reage a não ter dinheiro, você só está confirmando agora para sua consciência que você está aqui na realidade onde não tem. Se você está numa realidade onde não tem, você não pode estar na realidade que você está ciente que tem. Então não tem como você servir a dois senhores, não tem como você estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ou você se torna consciente de que você sempre tem, sempre vai ter, ou você vai ficar sempre no medo e sempre vai ter motivos para você reclamar e não ter. Porque é isso que você está criando agora. A certeza de que você não tem, que vai ter dificuldade para ter ou não vai ter. Então, ou você muda o seu padrão de pensamento agora, entendendo que a primeira lei, tudo é mental e parte de um pensamento, ou você está recriando para o seu futuro a cada passo que você está vivendo, reafirmando que você não vai ter dinheiro. Não tem como sair desse looping se você não muda a conversa interna, porque tudo é o espelho. Eu penso que eu não tenho, eu sinto que eu não tenho, vai refletir eu não ter. Não tem fórmula mágica. Eu penso, eu sinto, eu reflito. Então, automaticamente você muda dentro. Mas sempre vai acontecer alguma oscilação. Boa noite, Rafa. Seja bem-vinda. Eu já vou respondendo o restante, tá, meninas? Hoje teve sorteio na presa. Ai, não acredito, Valéria, que você ganhou. Tá vendo? Tá na vibe, tá na energia. Olha o que aconteceu hoje, Érica. Eu estava precisando de uma bolsa nova e comecei a procurar um modelo e tal. Isso há alguns dias. E hoje teve um sorteio na empresa Adivinha, eu ganhei a bolsa. E olha, eu manifestando. Eu adoro.
Você tá vendo? Porque ela intencionou. Conforme você... É igual a pessoa quando quer uma casa ou quer mudar alguma coisa. Ela intenciona, ela começa a pesquisar, ela começa a dar atenção. Por quê? Que como você acha que você vai manifestar algo só porque você... eu quero, mas você não dá atenção, você não olha, você não começa a pesquisar. O universo, ele tá entendendo que você tá olhando para aquilo. Então, automaticamente, ele tá percebendo aquela intenção. Então, ela deu a intenção... E aquilo manifestou. Isso é pra tudo. Casa, carro, apartamento, qualquer coisa, uma bolsa, o que seja. Você tá aqui olhando, tá reagindo a isso. No caso, a pessoa tava reagindo, procurando uma bolsa. Então, ela manifestou instantaneamente porque ela não tinha nem crença. Não era uma coisa difícil de manifestar, né? Então, automaticamente, veio com facilidade. Eu ia falar pra Jéssica o porquê que às vezes acontece. Isso acontece porque entra na lei do ritmo. Eu tava falando da segunda, que era a correspondência, tem a vibração e depois tem a polaridade, daí tem o ritmo. O ritmo, eu já vou falar dela, que tudo na vida, ela vai vir em oscilações. Uma hora você vai ter mais, uma hora vai decair um pouquinho, outra hora você vai presenciar a polaridade oposta, porque tudo tem seus lados opostos, positivo e negativo, e tudo é a mesma coisa em extremos diferentes. No mesmo tanto, vamos supor que você atingir um nível aqui que você manifesta 100 mil por mês, você já tá ganhando 100 mil por mês. Automaticamente vai vir a lei do ritmo para chacoalhar você. Só que daí talvez você vai ter uma oscilação, talvez você vai ter alguma perca. E isso pode até ser uma crença, mas a maioria das vezes no ritmo acontece essas oscilações, principalmente financeira. Uma hora do nada você é mandado embora, outra hora o seu salário é reduzido. Então pode acontecer N possibilidades de você vivenciar o ritmo na sua realidade, ok? Só que quando o ritmo vem, você vai entender que tudo é polaridade, positivo e negativo. Você vai falar assim, opa, eu tô passando pelo ritmo aqui, ele veio e me chacoalhou. Eu escolho não me identificar com o problema que eu tô vendo agora, porque é uma escolha, tudo parte de uma decisão. Você está decidindo agora que por mais que você tá vendo que a vida tá te balançando, você escolhe não reagir, porque você sabe que é passageiro. É só um teste pra vida perceber que eu tô aqui vivendo e tá acontecendo coisas e eu não vou reagir. Ok. Veio o problema, na hora dá um choquezinho, você fala, não, lembra que é o ritmo, vai passar? Se eu não olhar o problema, ele passa mais rápido ainda? Ok, você ficou sem dinheiro? Opa, é só um ritmo. Do mesmo jeito que vem, eu sei que oscilou, mas vai voltar multiplicado. Você implanta uma crença em cima. Mas se você olhar, ficar em desespero, com medo, você já está reagindo. Automaticamente você está tempo suficiente observando o seu problema e ele vai persistindo e vai sendo recriado segundo após segundo que você está dando atenção para ele. Então a dica é sempre, não reaja. Usa o seu superpoder de ignorar, finge que não é com você, fala, opa, comigo nessa realidade não existe escassez, porque eu sou abundante e tudo que Deus faz é abundância. Então eu escolho não me identificar com isso. É difícil no começo, mas é uma decisão. E você tem que decidir que não vai reagir, não vai sofrer com aquilo. É isso mesmo, Valéria, adorei seu depoimento. Você viu como é simples? Você deseja naturalmente e o negócio acontece. Nenhuma memória ou luz branca, nada. Peraí, Marisa, eu perdi o que é a luz branca. Eu quero muito chipitar, mas poxa, tento todo dia acreditando firmemente, mas não fui. Eu não sei se você estava aqui na live, Marisa, ou se foi você que perguntou sobre o chipitar. Eu comentei numa outra live sobre isso. O shiftar é mais ou menos a mesma coisa que eu ensino sobre você aceitar uma nova realidade. Não é uma percepção que você vai ter que, minha consciência, eu vou acordar e eu vou estar numa realidade totalmente diferente. Pelo menos na minha crença, com o que eu entendo até hoje, nesse exato momento, não é assim a minha percepção do shiftar. O shiftar é o quê? Você agora tá numa identidade Maressa que você vê coisas que você não gosta. Tipo, eu não me identifico com isso, eu quero mudar. Automaticamente você sabe o que você quer a partir de agora. Como que eu, Maressa, quero viver agora, onde eu quero estar, como eu quero ser. Ok, você já decidiu o que você quer. A partir de agora você vai internalizar que essa é a sua nova realidade, identidade. Na minha percepção vai acontecer o quê? Você vai focar tempo suficiente firmando nessa identidade, nessa nova realidade. Você começa a ter atitudes, e isso inspirado. Quando você se perceber, você vai estar fazendo essas atitudes. Quando você vai perceber, você vai ter uma vontade de fazer aquilo da nova identidade. Você vai perceber que você vai ter novos gostos, vai querer ler outras coisas, vai querer até comer coisas diferentes. Porque isso faz parte dessa nova identidade que você
Tá observando o que você quer. Lembra que você aqui, Marissa, é uma consciência, você está consciente. Quando você decide o tipo de identidade que você quer viver como se fosse uma outra realidade, o seu observador também está entendendo a sua intenção. Opa, ela quer ser assim a partir de agora, ela já está agindo assim. Você vai se perceber vivendo essa nova realidade. Só que vai ser uma coisa meio que imperceptível. Quando você perceber por você mesmo, você vai estar daquela maneira que você criou. Então, automaticamente, a sua consciência já saltou para essa realidade. Só que talvez você quer ver escancarado muita diferença. Só que a nossa consciência, ela tem um tempo e até as nossas crenças não permitem a gente enxergar dessa forma. Você vai perceber primeiro com pequenas ações, pequenos pensamentos que você vai ver que vai estar diferente na sua realidade. Não vai ser, pelo menos pra mim, aquela coisa de eu dormir e acordei já totalmente diferente. Eu nunca vi, tipo assim, nem pesquisando, porque eu já pesquisei sobre isso, as pessoas falando sobre isso. Não é bem assim, é meio uma criação de cada um, então depende das crenças. Só que você precisa saber internalizar, ver com as suas crenças o que você acredita, se é possível. Na minha percepção, na minha crença, eu comecei a perceber assim, todo dia quando eu acordo ou eu mudo um pensamento, um ponto de vista, eu tenho certeza que eu shiftei. Porque o shiftar é o quê? Você acessar uma realidade de um grau de consciência diferente. Então eu shiftei naquele exato momento, opa, ontem eu não pensava assim, hoje eu já penso totalmente diferente. Opa, eu acreditava que a escassez era uma coisa assim, hoje eu acredito que eu sei que se eu aceito que eu sou próspera e abundante, eu sempre vou ser. E isso parte até da identidade lá atrás, quando eu assumi que eu nunca mais ia passar por falta de dinheiro, nunca mais na minha realidade eu fiquei sem dinheiro, nunca mais a minha conta zerou. Então eu shiftei para uma realidade onde eu decretei que eu sempre teria. Não importa se oscila, às vezes cai, às vezes aumenta, mas o que eu decretei, nunca mais eu presenciei e eu nunca mais vou presenciar. Isso eu tenho certeza, porque isso eu não volto atrás nessa decisão. Eu vi coisas que me mostrou que basta eu decretar e ter firmeza no que eu quero. Então, shift, você dá uma pesquisada mais sobre isso. Começa a moldar com os seus próprios objetivos. Eu quero ser assim, assado, eu quero viver assim, eu quero ter tal coisa, eu quero morar em tal lugar. Você, automaticamente, você está intencionando a sua consciência para essa realidade onde tudo é possível. Então, você sabe que cubinho aqui da realidade você quer ficar e você vai focar nele. Então, você, toda hora que olhar a sua realidade que você não quer, você não foca mais nela. Não, porque eu decidi que a partir de agora eu vivo essa realidade. Então você vai mandando seus próprios comandos e quando você perceber, você vai estar vivendo essa realidade que você quer. Sim, Dedê, oi Dedê, boa noite. Sim, eu não tô querendo comer mais pão, quero coisas diferentes e gostosas de outros países e outros pratos. Sim, é isso porque eu percebi isso até no meu paladar, nas coisas que eu fazia. Quando eu me percebo, eu tô fazendo exercício, quando me percebo, eu não tenho preguiça de fazer outras coisas. E eu olho hoje, eu falo, nossa, minha identidade de um tempo atrás não faria o que eu tô fazendo. E parece que é muito fácil o que eu tô fazendo, parece que equilibrar a comida, essas coisas, é totalmente diferente. Daí você se pergunta, por que antes parecia tão difícil aquilo que eu queria fazer ou que eu fazia e agora parece que é tão natural e espontâneo que você parece que fazia a vida inteira? Você percebe que aí sua consciência já saltou, foi saltando de realidade para você observar isso? Então são pequenos movimentos que você vai percebendo. A Mia... É isso mesmo, é a mesma coisa. Por que você acha que pessoas saem, igual tive o depoimento da moça aqui tetraplégica, que ela se curou a partir do momento que ela aceitou que ela não ia acreditar mais em Deus. No caso, ela usou tipo a raiva, tipo assim, ela não aceitava aquilo e ela aceitou uma ideia que ela era ateia. Então ela falou assim, a partir de agora eu não aceito que eu dependo de ninguém me curar, eu aceito que eu já estou curada. E ela voltou para falar que hoje ela anda, tem uma vida normal porque ela acreditou na cura e não de que alguém ia salvar ela ou curar ela. Aí o que ela fez? Ela intencionou tanto na realidade onde ela andava, em que ela estava normal, que não teve como ela continuar ali onde ela estava. A consciência acessou a versão dela que em pleno dia ela levantou e andou e foi seguir a vida dela normal. Isso é pra tudo. Imagina você, igual você tá com uma limitação, uma dor, alguma coisa, você ignora, porque quando eu tive uma dor na perna que eu falei que era tipo uma dor de nervo ciático, eu senti uma dor que não é uma dor que é uma dor tão forte, mas é uma dor muito incômoda, ela incomoda muito. Eu só falava assim, não, eu não aceito, eu não vou no ortopedista, eu não vou tomar um monte de remédio e vai passar, porque eu não aceito isso daqui como minha realidade. Eu persisti tempo suficiente para aquilo que hoje não
faz meses, eu nunca mais senti nada. Por quê? Eu não aceitei a ideia do que eu estava vendo ou sentindo, não acreditei como real na minha realidade, automaticamente eu acessei a versão de mim mesma que não sente mais aquilo. Por isso que é bom, é muito importante, você não foca naquilo que você não quer, você automaticamente só observa aquilo que você quer. E se você está percebendo qualquer coisa que você te incomoda ou que você não quer, usa seu superpoder de ignorar. Esse é um superpoder de todo mundo. Você não gostou, não quer, não olha, ignora. Isso é fácil para todo mundo. Finge que não tá vendo, ocupa a mente com outra coisa, faça qualquer coisa, menos observar aquilo que você não quer, de maneira alguma, seja numa pessoa, seja na sua casa, no seu trabalho. Finge que você não tá vendo, ignora mesmo. É um superpoder ignorar. Quando você entende que isso interfere na realidade que você está vivendo, você usa isso a todo momento, você não esquece. Fala, opa, eu vou olhar isso, eu não quero isso na minha realidade. O subliminal em áudio, como que o nosso subconsciente ouve e eu não ouço? Sempre aparece essa pergunta aqui na minha live. É engraçado. Sabe o que acontece? A nossa mente, a consciência, ela tá aqui, ela observa. Você vê que a gente, em consciência, vai para sonhos que a gente às vezes não se percebe em corpo, mas a nossa consciência tá lá, você tem uma percepção, porque você vem com a memória do que você viveu naquele sonho, tá? É a consciência que tá observando tudo. Você vai em sonhos, você vai em outras realidades, você às vezes dorme com a TV ligada aqui, como ela não ouviu, sim. Talvez de uma forma que ela, tipo assim, a mente racional apagou, só que a consciência continua ouvindo aqui. Eu tenho prova disso porque eu dormia direto com reprogramação mental do professor Hélio Couto, eu ouvia afirmações também, áudios que tem lá no YouTube sobre perguntas de barras de Axis. E a minha mente é tipo assim, a racional apaga, eu acabo dormindo. Só que durante o dia ou na minha vida, eu tenho muita coisa implantada aqui no meu inconsciente de coisas que eu ouvia dormindo. Então eu percebo, porque várias vezes eu fui ouvir de dia e a mesma coisa que ele falava, eu sabia o que ele ia falar. Então a consciência que observa, ela estava observando a minha intenção de reprogramação. Você entende que a consciência, ela entende a sua intenção? O que você está intencionando como resultado com aquilo? Por isso que na nossa percepção, a mente, ela dormiu, você acha que não está escutando nada. Mas a consciência, ela não dorme, ela vai continuar observando e você intencionou antes de dormir. Você colocou o seu objetivo, a sua intenção do que você quer como resultado com aquilo. Então, automaticamente, ela está aqui só absorvendo. Mas é subliminar, e isso a gente tá falando de comandos tipo assim, de reprogramação, que tem o comandozinho da voz que tá captando. Você vai, que nem eu ouvi essas reprogramações do Hélio Couto dormindo, e hoje quando eu escuto de dia, eu sei inteirinho aquilo que ele vai falar. Então minha consciência, ela captou tudo. E tem as frequências, né, binaurais, tem aquela subliminar, que não tem, igual a ressonância harmônica, ele falava que você podia colocar no mundo e você ainda estava captando a informação. Então, dependendo do que você está ouvindo, que tem frequências, você não precisa escutar nada, porque a frequência não é algo perceptivo, talvez, para a nossa audição, mas a gente sente. Do mesmo jeito que às vezes você vai num lugar, você na hora fica murchinho, você fica com raiva, você captou a frequência do lugar, mas automaticamente você nem escutou nada, mas na hora o seu corpo captou aquela frequência e reagiu. A gente é como se fosse uma antena, o nosso corpo inteiro é como se fosse uma antena. Então ele não depende só da escuta para ele absorver informação, ele capta ondas de informações, porque tudo é frequência. Então às vezes eu dou sempre esse exemplo, tem pessoas que você olha, você nunca nem viu, nem falou com ela, só de olhar na cara dela, você sabe que não gosta dela. Então tem alguma coisa ali que não ressoou com o seu campo. Às vezes você acha que não sabe o que é, se é coisa de outras vidas, não importa. Mas você só sabe que você não gostou daquela pessoa. Daí hoje com esse entendimento eu falo assim, mas por que será? Talvez o campo energético dela é totalmente diferente do meu, que gera incompatibilidade. Então automaticamente tudo é frequência. Aquelas bem baixinhas que você fala que fica por baixo dos áudios, geralmente a maioria manda fazer com fones de ouvido, né? Tem umas que é cada ouvido de um comando para usar os dois lados do cérebro. E tem uns que vai por baixo daquela musiquinha que vai bem fundinho. Só que nosso corpo ele é perfeito, independente. A maioria eles indicam usar o fone de ouvido para ir pro inconsciente, aquela coisinha que tá por baixo.
Então, mesmo estando baixo, talvez sem fone de ouvido, a sua mente vai trabalhar para tentar entender aquilo, porque ela é inteligente. A consciência, ela tá aqui observando e a mente vai trabalhar para se forçar a entender aquilo. Mas a maioria das vezes é por foninho, tá bem baixinho, mas a nossa mente, aqui o racional mesmo, ele interpreta. Porque você, é igual quando você coloca essas reprogramações que cada lado do ouvido tem um áudio. Porque eles falam uma coisa aqui, outra aqui. Você percebe que automaticamente o seu cérebro vai se adaptar para entender os dois lados. Então, o nosso campo, ele é perfeito. Ele vai dar um jeito de entender. Por mais que você, racional, não entenda o que ele está falando ou ache que não está escutando, pode ter certeza que a sua mente, sua consciência, ela está dando um jeito de entender. É igual quando você não entende uma língua e você começa a assistir aquilo lá sem, às vezes, tradução ou sem legenda nem nada. O seu cérebro é tão inteligente que a partir da informação do que ele tá vendo, ele vai começar a interpretar do jeito dele. Então, ele é muito didático, ele vai fazendo sozinho. Boa noite, Francine, seja bem-vinda. Eu também fazia bastante. Hoje eu quase não faço muita coisa, porque chegou uma hora que eu fiquei muito cheia de informações, eu não aguentava ver mais nada, sabe? Chega uma hora que gerou exaustão. Mas eu falo, eu fiquei 5 anos dia e noite me reprogramando. Boa noite, até amanhã, entendi o que você falou. Imagina, boa noite você, Maressa. Qualquer dúvida, volta aí nas lives que a gente vai conversando, tá bom? Mas só aceita que você entende tudo que já está feito, que acontece sozinho. Então, a pessoa vai e fala assim, vê aqui na live, eu falo uma coisa, tá, eu entendi. Daqui a pouco volta o padrão de pensamentos dela de novo, na limitação, na falta e no medo. Ela não entendeu o que eu falei aqui pra ela, que ela vai orar e vigiar 24 horas por dia. Que vai vir os pensamentos repetitivos e ela vai ter que reafirmar de novo. Eu fiquei quase 5 anos, eu dormia e acordava buscando conhecimento, vendo vídeo, vendo palestra, fazendo Ho'oponopono, dormia com frequência, dormia com reprogramação mental. O meu foco 100% era em mudar a minha realidade e o meu padrão, porque eu sabia que disso dependia a minha realidade externa. Então eu busquei incessantemente, direto, 24 horas por dia. Até hoje, poucas vezes eu paro para assistir uma série, para assistir alguma coisa. Só quando eu realmente falo assim, eu não quero ver mais nada disso, eu cansei agora. Daí eu tenho que dispersar a mente com qualquer outra coisa. Mas meu foco se tornou tão padrão, estar sempre buscando. Vendo um vídeo novo, vendo uma palestra, lendo um livro, buscando informações. A sua reprogramação ela acontece quando você intenciona uma nova ideia, com um objetivo. Eu tô vivendo escassez, problema, eu vou sair disso. Eu, a partir de agora, aceito que eu saio disso. Automaticamente vai vir informações, você vai se empenhar, você vai buscar aprender sobre finanças, como você prospera, você vai focar a sua consciência só no ganhar, só no ter mais, e não ficar reclamando e oscilando com o que você tá vendo. Primeira vez na sua live, venho sentindo dores de cabeça, o que eu posso falar para acabar com isso? Aceita a ideia, Francine, de que você não tem mais dor de cabeça. A partir de agora eu não tenho mais dor de cabeça. A partir de agora eu sou saudável. Você faz o que precisa ser feito, que é o seu placebo. Se tá muito forte, toma um dipirona. Toda vez que você toma, fala, a partir de hoje eu nunca mais tenho dor de cabeça. Você intenciona, porque o placebo você pode fazer beber numa água. Eu bebo minha água porque ela me hidrata e nunca mais me dá dor de cabeça. Então você molda a sua realidade conforme a sua crença hoje. O que é mais fácil para você acreditar que não vai mais te causar dor de cabeça? Então, eu tomar um dipirona e aceitar que toda vez que eu bebo um dipirona, se eu preciso, é para nunca mais ter dor de cabeça. É a última vez que eu preciso beber um dipirona, que a partir de agora nunca mais eu tenho dor de cabeça. Ou simplesmente fazer o que precisa ser feito. Se tá fraquinho, você aceita. Já está passando agora. Tem um livro do Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Ele dá muitas essas técnicas para você trabalhar em você mesmo como cura. E um dos exemplos que ele dá é sobre a dor de cabeça. Ele fala que você mesmo faz o seu teste. Você vai respirar fundo, vai internalizar, está passando agora, está passando agora. E você relaxa. Quando você se perceber, você percebe que a dor passa. Eu fiz uma vez isso quando eu estava começando uma enxaqueca forte em mim. Eu aguentei, eu internalizei que estava passando e eu fiquei, ela passou. Eu não precisei fazer nada. Mas isso só umas 2 vezes que eu fiz isso. Das outras vezes eu tava mais com pressa, eu já tomei dipirona e já a vida que segue. Mas quando eu quis comprovar, a técnica funcionou comigo. Só que você tem que saber, se é uma coisa que você aguenta e dá pra fazer o seu próprio teste, faça.
Mas você entende que tudo é mental e parte de uma ideia? Se você aceitar que a partir de hoje você não tem mais dor de cabeça, você não vai mais ter. Porque de alguma forma você está captando essa frequência ou de alguma forma você está aceitando essa ideia de ter dor de cabeça. Então você tem que moldar o seu pensamento para corresponder a essa ideia. Porque se a gente tem relatos de pessoas igual a moça... Ai, só um segundo, gente. Achei que eu ia espirrar. Pera aí. Assim como a moça saiu de uma estava tetraplégica e aceitou o corpo que ela estava curada e não olhou para o externo, imagine uma dor de cabeça que é uma coisa mais simples. Até a nossa amiga, não lembro, acho que foi você, né, Jaci, que falou que estava com umas dores de cabeça e achou que ia ter tipo um AVC, não foi? Você aceitou a ideia de que estava tudo bem, não olhou para aquilo e aquilo passou, não foi? Então é uma ideia que você aceita. Não, eu não aceito passar por isso, eu não aceito ter problemas, eu sou saudável. Eu só aceito a ideia de que eu sou saudável. Oi, Isaac, boa noite. Eu não vi sua pergunta, deixa eu ver aqui. Isaac Santos, função do coração preservado é o quê? Função do coração preservado, você é médico ou não? Não, Isaac, eu não sou médica. Eu não entendo sobre a função do coração preservada. A gente está falando aqui sobre criação e manifestação da realidade com consciência. Você que aceita as ideias se tem algum problema ou não. Se você escolher se identificar com o seu problema, a sua limitação, aquilo vai se confirmar na sua realidade e você vai ter os efeitos daquilo que você acredita que tem. Então, automaticamente, é você quem decide se vai se identificar com o problema ou não. Tudo parte de uma decisão. Por isso que eu falo, se você tem crença de que precisa fazer algo, ir ao médico, tomar certo tipo de remédio, vai e tome. Mas com a certeza de que aquilo está sendo a cura para aquilo que você está tendo. Não que vai ser uma coisa que talvez vai piorar, não que é uma coisa externa assim que vai perdurar por muito tempo. Não, eu vou fazer, tomar esse remedinho e já vou me curar e já vai passar rápido. É você que aceita as suas ideias. Eu falo até que é muito perigoso, às vezes você vai no médico, ele te dá um diagnóstico que você não está preparado para se adaptar àquele resultado e você já sofre, já cria que vai morrer, que tem problemas, que é dessa para o melhor. Se você aceitar essa ideia, sim. Mas se você focar no resultado final, não. Eu vou tomar o remédio que o médico passar e vou sair daqui curado e 10 vezes mais saudável. Então você aceitou essa ideia do resultado ser saudável. Então é você que escolhe a todo momento. Ai, obrigada, Francine. Tá fazendo esse pessoal da curtida aqui na tela. Isso mesmo, pessoal. Tá curtida aí. Obrigada. Então, tudo parte de uma ideia. Se você chegou nessa live e tá aqui para aprender esse conteúdo, aceita a ideia do seu resultado de saúde, porque é a partir daí que vai se comprovar na sua realidade. Quando começa, eu fico quietinha, me concentro na cura, sim. Você está observando que você faz o que precisa ser feito conforme a sua consciência agora, mas aceitando que talvez é a última cartela de remédio que eu vou precisar tomar porque terminei ela, já estou curada. É você que manda os seus placebo. Igual quando eu estava tomando Rocutan, que me deu umas espinhas no rosto, os outros me falaram um monte de coisa desse remédio. Eu tomava todo dia, eu afirmava, toda hora que eu bebia, deixa eu tomar aqui meu remedinho da beleza, porque toda vez que eu tomo eu fico mais bonita. Boa noite, Giovânia, seja bem-vinda. Então é você que cria seus placebos. Eu tomo meus dipirona às vezes? Eu tomo, mas eu tomo, deixa eu tomar aqui meu placebinho da beleza. Então eu mando comandos e funciona, até porque tem experimentos que comprovam de testes, aquilo eu já até falei pra vocês, do dipirona de normal e o dipirona só de farinha. Dos dois tipos de pessoas da pesquisa tiveram os mesmos resultados, porque elas acreditaram que aquilo que ela estava tomando, que ela não sabia que era só farinha, surtiria o mesmo resultado daquele dipirona normal. Então, automaticamente, o resultado foi o mesmo, comprovando que a nossa mente aceita, o resultado reflete. Então, eu aceitei que aquela farinha vai dar certo, ela vai dar. Se eu aceitar que eu vou tomar um remedinho, vou me curar hoje de qualquer coisa que eu tenho, vai dar certo. Porque no fundo é só o que a mente acredita. E tem estudos e testes comprovados na internet para você ver isso, como ele funciona. Me dava água dizendo que era remédio para dor. E funcionava, não funcionava, Manu? Tenho certeza que funcionava. Porque na hora você acreditou naquilo, ele vai funcionar. Isso só comprova que tudo é possível para aquele que crê. Se você acreditar que tal coisa vai ter efeito, ele tem. Da mesma forma, se o médico vai lá e dar um diagnóstico e você vai morrer daqui a 6 meses, se você acreditar, você morre. Mesmo sem ter nada. Na mesma hora, você colapsa o negócio e você morre. Tem vários relatos também assim. Por isso que eu também não gosto de ficar correndo atrás de médico. Se ele der uma coisa ali, eu não sei se eu vou acreditar ou não. Então, a gente tem que saber como funciona. Então, você é o seu próprio placebo. Você acredita no que você quiser.
Você tá vendo? Você não aceitou a ideia dele e automaticamente você pulou para a realidade da solução. Eu faço isso para tudo. O ano passado minha filha tinha muita dor de cabeça. Daí a pediatra tinha mandado eu levar ela para fazer exame de cabeça, neurologista. Daí passei na neuro, ela pediu milhões de exames. Aí caiu a consciência em mim, eu falei assim, quer saber? Eu não vou fazer exame nenhum, porque minha filha é saudável e ela não tem nada. Automaticamente eu percebi que ela parou de ter dor de cabeça e hoje raramente ela toma um remédio para dor de cabeça. Mas e se eu aceito a ideia de ir fazer o exame, eu tô aceitando a ideia de possível dela ter alguma coisa. E automaticamente aquilo teve que sair da minha realidade. Então hoje eu evito esse tipo de coisa. Se não é algo extremo, então eu não vou atrás. Eu aceito que tá curado e pronto. Nem meus filhos. Isso mesmo, Giovânia. O nome do livro é O Poder do Subconsciente? Sim. Pesquisa nos grupos, nas redes sociais, você acha o PDF dele em algum lugar aí. Você acha O Poder do Subconsciente. Foi o primeiro livro de expansão de consciência que apareceu pra mim e eu li. No começo eu indicava pra todo mundo, porque eu achei muito mágico. Eu sabia que eu podia curar até uma dor de cabeça, um problema meu. Ele dá até o exemplo nesse livro. Boa noite, Rafa. Fica com Deus. Beijo. Então, ele dá o exemplo de uma história de um homem que falava assim, que ele era, não sei se era filha dele, uma coisa assim, que ele falava assim, eu daria um braço se ela tipo assim, minha filha fosse curada. Se ela fosse curada hoje, eu daria um braço para ver minha filha saudável. Que ele reforçava tanto isso, que teve um dia que ela foi, não sei o que aconteceu, ela se curou e automaticamente no mesmo dia ele sofreu um acidente que ele perdeu um braço. Porque ele decretou e na realidade que ele estava observando, ele tinha que se comprovar o que ele criou. No dia que ele perdeu o braço, a filha dele foi curada, uma parente dele, não lembro direito agora. Porque ele decretou isso, nem precisava ele falar que daria um braço para a cura da pessoa. Porque Joel Goldsmith, que é uma pessoa que naquela época lá atrás começou a curar todo mundo, ele curava, a pessoa ligava pra ele no meio da noite, tá fulano, ele só falava, pensa na pessoa, está curado. Porque ele acessava agora a consciência dele com a consciência da pessoa, entendendo que tudo é uma coisa só, ele criava na percepção dele que a realidade que ele estava vendo tinha que se comprovar o resultado da saúde do coleguinha. Porque ele sabia que ele criava a realidade dele. Então, automaticamente, se ele aceitasse que estaria curado tal pessoa, aquela pessoa teria que aparecer curada para ele. Olha o poder da confiança, da consciência. Eu sei que eu crio, então está criado, está feito. É maravilhoso, temos o poder nas mãos e não conhecemos, e conhecerás a verdade e ela te libertará com certeza. Eu adoro essa frase e eu sempre reforço ela, porque a verdade te dá o nosso verdadeiro poder, saber quem a gente realmente é. Viviane, quem tem crenças limitantes consegue chegar nesse nível de consciência? Todo mundo tem crenças, Viviane, eu também tenho as minhas, para muitas coisas. Só que quando eu percebo elas, eu vou trabalhando nelas para me moldar e mudar essas crenças em mim. Eu percebo limitações ainda de milhões de coisas. É todo dia, eu falo que é uma coisa diária. Por isso que é o orar e vigiar 24 horas por dia. Porque sempre vai ter crenças que vai te limitar de alguma forma. E você mesmo tem que vencer suas próprias barreiras, suas próprias limitações, os seus próprios medos. Muita coisa que eu vejo que eu tô procrastinando, eu tô com medo, eu falo assim, não, eu vou ser assim a partir de agora. Não, eu não tenho medo disso. Não, eu tenho medo de ficar sem dinheiro. Foi o dia que eu decretei que nunca mais eu ia ficar. E a realidade, ela vem pra me comprovar o que eu criei. Eu balanço, eu chacoalho, mas eu não volto pra aquele lugar. Porque eu venci esse medo, eu não tenho medo mais de não ter, porque eu sei e eu confirmo pra mim todo dia, a fonte é muito abundante, então eu não acredito na falta. Eu sei que se eu experienciar a falta de alguma coisa, eu estou barrando o fluxo, eu estou acreditando no contrário da prosperidade, então eu escolho não observar isso. Então você consegue sim todo dia mudar as suas crenças, a sua experiência. É você que escolhe se vai seguir pela limitação ou pela abundância, pela prosperidade. É um trabalho diário de você para você mesmo. É você cuidando de você e sabendo o que você está fazendo agora é o que você vai viver na sua realidade dia após dia. Então isso gera uma motivação. Não, eu não vou pensar assim porque eu decidi que eu vou viver outra história. Eu não vou pensar nisso porque eu decidi que eu quero ser assim a partir de agora. Você mesmo começa a se vigiar, sabe? Se controlar. Igual uma criancinha que você vai ensinando o que é certo e errado. Para sua mente, para sua identidade do passado que tem limitação é a mesma coisa. Automaticamente você vai cuidar dela só para não viver o ruim do que você não quer. Então, para mim foi mais fácil assim, eu saber o que eu não queria, para me contornar, para me vigiar, para saber o que eu quero viver.
Opa, eu não quero essa realidade assim, eu não quero ter doença, eu não quero passar por escassez, eu não quero, sabe, ter situações ruins na minha vida. Então eu vigio 24 horas por dia meus pensamentos. O que eu tô pensando, se eu tô julgando, se eu tô reagindo à realidade, se eu tô querendo reclamar. Opa, se eu reclamar eu lembro que eu vou criar mais do mesmo. Opa, já tô reclamando, eu vou ter problemas com isso. Então eu caio em mim, eu tenho consciência. Opa, é isso que eu quero viver de novo e de novo? Eu oscilava muito, que eu sofria muito com a realidade. Eu olhava e falava, nossa, parece que minha vida não muda. É um loop infinito, eu tô me sentindo presa. Ai, eu tô me sentindo, a vida tá horrível. E não, nem tava tudo ótimo. Mas a minha crença de reclamar sempre da mesma coisa me prendia no mesmo lugar. Então muitas coisas foram mudando na minha realidade. Depois que eu passei a aceitar onde eu tava, comecei a apreciar a minha criação do que eu criei até o exato momento, com a certeza de que eu poderia mudar aquilo, porque isso se tornou uma motivação para me continuar buscando algo mais, para me ter certeza de que eu posso viver diferente, de ter paz emocional, equilíbrio emocional, espiritual, e ter paz com o que eu tô vendo. Porque eu acho que uma das coisas mais ruins da nossa realidade é a gente olhar e reagir ao que vê, não gostar. Porque a gente se sente preso, limitado, a gente fica com raiva, a gente quer chorar. E a gente, ao mesmo tempo, não vê solução para sair da onde a gente tá, naquele exato momento. Não, mas eu não sei o que fazer, eu não tenho como sair, de onde que vai vir, ou eu queria mais dinheiro, eu não sei como eu vou pagar, eu não sei como eu vou melhorar minha saúde. Mas o que você precisa não vai vir do que você conhece. Ele vai vir de quando você soltar aquilo que você está vendo, não reagir mais, aceitar que está tudo bem. Quando você estiver fazendo qualquer coisa aleatória, vai surgir uma ideia, alguém vai chegar e vai te oferecer ajuda, alguém vai te mostrar um caminho, porque você parou de tentar controlar o como, o quando e o onde as coisas vão acontecer para você. A partir do momento que você solta até isso, a vida fica mais leve, porque você para de sofrer antecipadamente com o problema, aceita que está resolvido, e quando você percebe, as coisas começam a ir tão fácil que você fala, nunca foi tão fácil como as coisas aconteceram, sabe? É muito mágico. Eu falo porque esses dias atrás, eu até falei, esse mês agora de março, final de março, eu passei por uma situação que eu ainda não posso falar porque não concluiu 100%, mas já 80% já está concluído. Hoje eu tive uma das maiores provas que, tipo assim, ontem surgiu um negócio pra mim que eu tinha que resolver até sexta-feira, dia 11, e de ontem pra hoje eu decretei que até sexta-feira ia estar resolvido. Hoje de manhã veio da onde eu menos esperava, foi de uma forma tão mágica e tão rápida que eu falei assim, só porque eu briguei ontem com Deus, com o universo, falei assim, não, eu aceito que já está feito, já está resolvido, não importa como, mas de uma forma limpa. Hoje de manhã me comprovou o que eu demandei para o universo. Então, automaticamente, você bate o pé igual uma criança mimada, você não aceita outras opções, porque não existe plano B. Eu aceitei só que estaria resolvido até dia 11, sexta-feira. E hoje de manhã foi resolvido uma parte, só falta o restante agora, mas daí é fichinha. Mas foi dito e feito, eu bati o pé, eu falei, eu não aceito menos, eu não aceito, vai estar resolvido e pronto. Eu comecei a olhar, eu não via solução, eu não via meios, o que eu podia fazer nessa minha situação. Mas automaticamente hoje veio, tipo assim, da onde eu menos esperava, aconteceu. Depois que eu terminar esse processo, eu conto pra vocês o que foi. Mas eu só falo pra vocês, é muito importante você saber o que quer e não duvidar. Porque eu olhei e ainda falei, me aceita comigo? Ela falou assim, filha, eu aceito que já está resolvido. E ela ainda ficou meio assim, oscilou. Não, se a gente aceitou o resultado final, já está feito. E hoje foi só para comprovar de que tudo é do jeito que você quer e demanda para o universo. Vai sim, sempre vai acontecendo naturalmente quando você não resiste ao processo. Se você começou a ficar desesperado, sem saber o que fazer e olhando, tentando reagir para tentar saber como vai acontecer, aí você já está fazendo demorar. Você só tem que aceitar que vai resolver. Quando você perceber, vai vir as inspirações dos movimentos que vão ser feitos. Porque até as ações são manifestações do resultado. Então, por isso que você aceita o resultado final, aceita que está resolvido, fique em paz com o seu problema e aceita que ele está resolvido e que ele começa a desenrolar facilmente. Eu estou sempre no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Tudo funciona perfeitamente. Eu sempre falo isso, Regilene. Até pro meu marido, eu falo, pra nós sempre acontece tudo do melhor e tudo do jeito certo. Então, por isso que eu já não reajo mais até a lei do ritmo quando ela acontece na minha vida. Eu só falo, eu sei que vai dar certo porque nada é à toa pra mim. Sempre tem crescimento, sempre tem expansão e tudo pra mim é mágico. Então, eu sempre aceito essa ideia. Nada pra mim é por ruim, é sempre por bem.
Isso é mágico, não é, Regilene? Você para de controlar o como que as coisas vão acontecer, quando. Você só aceita a ideia. Você queria vender a casa, aceitou que ela ia ser vendida e pronto, não foi? Você não sofre, você não esperneia, você não fica lá, ai meu Deus, quem vai me salvar? Sabe, eu não sou mais vítima. Porque você viu, você só aceitou a ideia. É o que eu falo para as pessoas que chegam aqui. Vocês não precisam estudar 3, 4, 5 anos igual eu estudei, não. Se você entender o que eu falo aqui numa live, você pôr em prática, você já muda a sua realidade no mesmo instante. Porque cada um funciona de um jeito. Eu tinha muitas crenças, porque o tempo que eu levei, eu olho para trás e falo, meu Deus, filho, estava no fundo do poço mesmo, viu? Porque tem gente que da primeira informação entende, ó, só faz. Muito legal, também fico muito feliz por você, Regilene. Nossa, quando a gente entende que o caminho pode ser muito mais fácil na nossa realidade, a gente entende e fala, nossa, por que eu sofria tanto por tão pouco? Por que eu dava poder do meu tempo, que é tão precioso, para ficar olhando coisas que eu não quero e sofrendo por coisas nada a ver? Deixa versículo Isaías C43, versículo 2, amém. Amém, pastor. Daí depois se torna até uma empolgação, né? Todo mundo que a gente vê, pelo menos pra mim, eu vejo a pessoa falando de problemas e limitação e já começa a falar. Mas você tem que aceitar sim, você não olha pro problema. A maioria das pessoas, quando eu chego assim do nada falando, não olha torto e não acredita, né? Porque ela tem milhões de crenças na limitação, no difícil, não sei o quê, na saúde, não sei o quê. E fala, tá bom, não entendeu? Tá bom, não é pra você nesse exato momento. Está feito. Porque tem gente que tá num lugar que ele chama de fim do poço, mas ainda tá confortável, né? Daí, às vezes precisa descer mais um pouquinho para estar aberto a ver outras coisas com outros pontos de vista para sair do fundo do poço onde realmente tá. Porque às vezes ainda tá meio confortável o fundo do poço, né? Então deixa ela descer mais um pouquinho. Porque pra mim foi assim, pra 99% das pessoas é assim. Quando a gente realmente não sabe o que fazer, a gente se rende, né? Então daí aparece outra informação, a pessoa já não sabe mais o que fazer mesmo e não custa nada tentar. Pelo menos pra mim foi assim. Eu já não sabia mais o que fazer, foi surgindo as coisas, eu falei, já da onde eu tô mesmo não pode piorar. Então a gente aceita, né? Eu também, Manu. A vida é uma mãe muito amorosa, né? Ou vai pelo amor ou vai pela dor. É muito engraçado isso. É muito legal. E a maioria, 99%, só chega pela dor, viu? Porque reage contra a realidade, não sabe o que fazer, não sabe por onde ir. Aí ela se rende. Então, por isso que hoje eu aceito mais o processo de cada um. Eu falo uma vez. Não quer entender? Tá ok. Quando você estiver pior, você entende. Eu já... Nem uma crença, né? Mas eu sei que é assim porque comigo foi assim, né? Então, automaticamente é uma escolha. Até nisso é uma escolha, né? Vai resistir? Vai impor pra pessoa? Não. Aceita. Quando ela realmente estiver aberta aquilo acontece na vida dela. Obrigada, pessoal, que tá curtindo a live, viu? Sim. O universo é muito justo, né? Sabe aquela frase? Deus só dá ao homem aquilo que primeiro ele se deu. Quando eu entendi essa frase, eu falei assim, é verdade. Porque tudo que você recebe, você tem que se dar primeiro, seja bom, seja ruim. O universo, ele não separa ninguém por distinção de nada. Ele só dá o que é justo. Aquela pessoa só tá focada na falta, vamos dar mais falta pra ela. Aquela tá na abundância, ela é agradecida por tudo, vamos dar mais pra ela. Então, Deus só dá ao homem aquilo que ele primeiro se deu. Então, isso é perfeito. É muito incrível. A pessoa acredita que ela tem a pessoa que ela quiser? Ela tem. Ela se acha linda e maravilhosa? Todo mundo vai achar também. Ela se acha feia, não merecimento, que não... Ela vai ter refletido isso, né? O átomo a fundo... O átomo a fundo? Como assim, Giovânia, o átomo a fundo sobre a partículazinha que é o átomo, que é o que eles falam que é a menor partícula que existe, é um átomo? Ou tem algum estudo específico como um embasamento, um conhecimento que tem o nome de átomo? Não sei. Mas se for sobre a partícula, não. Eu só entendo que tudo, eles falam que é como tudo é um átomo, né? Tudo é energia e até essa matéria que a gente vê aqui, que a gente acha que é sólido, não é sólido. São várias partículas de átomos que se condensam e se torna perceptível que a nossa mente interpreta isso daqui que a gente tá vendo, né?
Por isso que até o jeito que vocês me veem é o modo que eu me enxergo. Porque conforme eu tenho consciência de que eu sou, meus átomos vão transparecer como informações para as pessoas que estão vendo. Por isso que é muito importante você se achar linda, maravilhosa, perfeita, magnética, radiante. Porque essa energia, esse pensamento na consciência que você tem sobre você vai gerar o reflexo de energia que a pessoa vai perceber. Porque ela não percebe a matéria como é, que a gente acha que é. Mas os átomos, a energia em forma de átomos, que as pessoas vão enxergar. Porque isso daqui não é real. Eles falam pra gente que não é real. Que é só uma energia que tá grudadinha aqui e a gente tem percepção. Só que no fundo a gente não enxerga os átomos, a gente enxerga a percepção de consciência que a pessoa tem sobre ela mesma. Então por isso que fala, como a pessoa se vê, a pessoa enxerga a outra pessoa. E é verdade. Se eu me acho extraordinária, linda, maravilhosa, eu sou uma pessoa que os outros precisam de mim e que eu não preciso de ninguém para ser feliz, a pessoa vai sentir necessidade de estar com você, ela vai querer te conquistar, ela vai querer falar, não, eu sei que essa mulher tem alguma coisa que me atrai. Por quê? Ela intencionou quem ela quer, quem quer a pessoa específica, ela começou a sentir que ela é tão foda que ela não precisa de ninguém, que a pessoa sente essa energia e ele gera o gatilho de precisar dela, não ela precisar do outro para ser feliz. Você tá vendo como que funciona aqui o negócio de tudo mental? Então tudo é só percepção da própria consciência dela mesma. Sim, até o todo são partículas de átomo, porque se Deus é tudo o que é, tudo o que há, então todo átomo, tudo que é coisa, tudo tem consciência. Você já viu aquele negócio do teste lá do arroz, que as pessoas começam a brigar com um potinho de arroz, xingar, falar palavras horrorosas e o arroz apodrece? E o outro no outro potinho de arroz, que eles dão palavras de amor, de carinho, não sei o que, aquilo lá, ele fica e dura por meses, por tempos. Então tudo é átomo e tudo tem consciência, até uma partícula de um grão de arroz. Imagine isso para tudo. Por isso que quando você fala com o seu corpo, você intenciona alguma coisa, você tá mandando energia. Porque tudo é átomo, tudo é Deus, até na minúscula partícula tem consciência. Porque tudo é Deus, tudo é átomo, tudo é tudo. Na minha percepção não existe separação de nada. Por isso que até quando você pensa em alguém, você tá lá pensando nela, você tá mandando convites e a pessoa acaba recebendo o seu pensamento, a sua informação. Porque é tudo conectado, tudo é tudo de uma coisa só no final. Tudo é tudo e no final tudo é uma coisa só, né? Até um paradoxo. Não existe separação, né? Até quando o nosso planeta transcender e entender isso, aí ele vai entender que não existe separação dele pro outro, dele, se ele roubar o outro, ele tá roubando dele mesmo, se ele quiser o mal do outro, ele tá querendo dele mesmo. Porque se a pessoa entendesse que tudo no final é uma coisa só, não teria nada dos problemas que a gente tem hoje, né? Porque a pessoa só tem falta de conhecimento, de entendimento. Se ela tiver um entendimento disso, ela já não vai projetar nada de errado pro outro, nem pra ela, nem pra ninguém. Tudo é uma coisa só, no final tudo é pra ela. Tem até aquele videozinho aqui do ovo que eu gosto muito, aqui no TikTok, que ele é um videozinho que fala muito sobre isso, né? Que é tudo em várias realidades, no final é tudo ele. Então é muito legal pra expandir a consciência aquele videozinho. Tudo que tem lhe será dado, mas até o que não tem, até o que julga lhe ter será tirado. Aí também entra, né, aquela coisa que até esse julgamento do ter e não ter é o espelho, né? Não é que a vida tá castigando ninguém, é que ela acredita que ela tem, então vai refletir ela sempre ter. Ela acredita que ela não tem ou que tem pouco, aquilo vai refletir também, o pouco ou nada. Por isso que mais lhe é tirado ou mais lhe é dado. É conforme tudo é sobre a sua percepção, sobre a correspondência interna. Eu acredito que eu sempre tenho, eu sempre vou ter. Eu acredito que eu tô na falta, que eu tô limitada, que eu tenho problemas, eu sempre vou ter. Então sempre tudo é um espelho. Nos seus republicados, né, Jaci? Eu também coloquei lá nos meus republicados o ovo. É muito legal, eu gosto muito. Fazia um tempo que eu vi ele o ano passado. Daí eu tinha salvado nos meus republicados, eu demorei, eu não achava. Eu falei, nossa, eu não acredito que excluíram esse vídeo, era tão bom. Daí esse ano eu procurei de novo, eu achei lá. Daí eu republiquei de novo também. Porque ele é muito importante, ele expande bem a percepção de realidades da gente. Ah, você salvou e postou, né? Não, eu nem salvei e postei, eu só republiquei. Na hora eu também nem pensei em salvar para publicar, mas é um vídeo muito necessário, recomendo.
expande bem. Boa noite, Cris. Seja bem-vinda. Ai, obrigada, pessoal que tá curtindo a live. Aí, não perco. É verdade, é uma ótima ideia. Eu vou salvar lá também pra mim não perder. Porque eu gosto muito desse vídeo. Eu mostrei já pro meu marido, pros meus filhos. Meu filho ficou assim pensando. Minha filha falou assim... Ai, meu Deus, eu tô em crise existencial. Foi até engraçado. Eu falei, não, mas aqui é só uma percepção da realidade. Cris, é o vídeo do ovo. Ele fala sobre as realidades, que a pessoa lá morreu, tá se perguntando lá, a consciência. É bem legalzinho, chama O Ovo. Até o nome meio estranho, na hora eu fiquei olhando o ovo, mas tem muita profundidade nele, eu gostei. Não sei se você já viu também. Eu até tava vendo alguma coisa. E aí, Fernanda, não sei se você tá aqui ainda, mas você conseguiu entender um pouquinho mais a expansão de consciência? Como você vai criar sua realidade a partir de agora? Qual o vídeo aqui? Eu tenho nos meus republicados e a Jaci falou que ela colocou lá na publicação dela mesmo. Mas se você colocar aqui na plataforma, lá na pesquisa O Ovo, você vai ver o vídeo. Ele é tipo uma animaçãozinha que tá falando tipo das realidades, da pessoa lá começar de novo. Hoje chega nos 50, meu dedo tá como? Tá já até duro, né, Jaci? De tanto dar curtida aí, né? Pessoal, ajuda aqui. A Jaci hoje quer ver 50k nessa live. Vamos dando curtida aqui na tela. Veja assim, Cris, é muito legal. O ovo. Se não achar, aqui nos meus republicados, aqui na minha página também tem, que eu repostei ele esses dias. Qualquer informação, às vezes, que a gente capta, a gente vê, a gente absorve um entendimento. Então, eu acho que é muito bom a gente sempre estar buscando novos conhecimentos, lendo, vendo vídeos, fazendo reprogramação mental. Isso ajuda muito a pessoa a expandir a consciência. Hoje, tudo que eu tenho, percepção do que eu tenho, são de muito tempo atrás, eu buscando vários conhecimentos. Então, tudo é válido. Por isso que fala que quando a pessoa desperta, ela começa a buscar, ela vai ler, ela quer aprender mais. Ela vai buscar, porque daí ela tá aumentando o campo de percepção dela, né? Ai, Giovânia, meu Deus, já até adormeceu. Mas é bem merecida. Ai, obrigada, gente. Vocês são maravilhosos e maravilhosos. Que mais, gente? Deixa eu ver se a Fernanda tá aqui. Ela nem me respondeu mais. Eu acho que tá, né, Fernanda? Você tá entendendo a expansão de consciência, Fernanda? Eu não sei se você já tem muito entendimento. Como que tá o seu nível de consciência. Eu até chamei você por pensamento, né? Porque eu vi o seu comentário lá no vídeo. Eu falei assim, não vou responder ela aqui. Eu preciso responder falando. Então, eu falei assim, ela vai aparecer na minha live. Daí eu respondi ainda agora. Vai lá na minha live que eu vou responder. Daí você entrou bem na hora. Você foi a primeira. Tem como, sim, qualquer pessoa muda a sua própria realidade, né? As meninas que estão aqui acompanham, elas têm essa percepção. Tem que mudar a ideia, tem que mudar o entendimento, tem que aceitar que pode viver algo diferente, porque tudo é possível para aquele que crê sempre. Vocês querem que eu fale mais sobre o quê, gente? O que mais vocês querem conversar? Quais as dúvidas de vocês? Aqui tá chovendo, gente. Começou a chover ainda agora. Ovo. O espacinho ovo. É isso mesmo. O ovo. Meninas, alguém se puder escrever aí pra ela, escreve aí. Não sei se eu posso escrever alguma coisa aqui. Ô, Cris, traumas é uma ideia que você tá aceitando que você tem algum trauma. Você entende que é uma ideia que você reforça que você tem alguma coisa como trauma? Se a partir de agora você tiver uma decisão, tomar a decisão de que a partir de agora você não tem trauma nenhum, aquilo vai se tornar imperceptível para você. Você só tem essa ideia de traumas porque você lembra dele a todo momento, reforçando que você tem algum trauma. Você tem que ressignificar isso que você está acreditando como verdade. Não sei se você entende, mas você lembra que tem todas as infinitas realidades
E conforme você muda seu ponto de vista, sua crença, você vai mudando de realidade em realidade, até você chegar numa que vai ser, você não vai mais, isso, ovo. Automaticamente você vai ter a percepção de que aquilo vai ser uma ideia vaga bem lá atrás, ou você nem mais vai lembrar daquilo. Igual tem um negócio que chama de efeito Mandela. Muita gente às vezes tem uma ideia de uma coisa que aconteceu numa época e para outros aconteceram em outra. Então são pessoas que estamos aqui perceptíveis numa mesma realidade, só que fatos aconteceram em datas de realidades diferentes. É a mesma coisa. Se você entende que isso é só uma ideia de um trauma, de alguma coisa que você está pensando, escolhe ignorar isso. A partir de agora você escolhe viver uma vida sem traumas. Não. Isso aqui é só uma ideia que eu tinha lá no passado. A partir de agora eu sou uma consciência que não tem trauma nenhum. Você está criando uma identidade agora que vai viver daqui para frente sem o foco de algum trauma atrapalhando sua vida. Porque aí você entra numa coisa como se fosse vítima da sua própria criação. Você está sendo vítima, criando uma limitação para talvez culpar por algo não dar certo na sua vida. Então você entende que isso está sendo como se fosse um alicerce para você ter a quem culpar de alguma certa forma, por a sua realidade não estar do jeito que você quer, ou ter tipo algum bloqueio que te impede de ser ou ter o que você quiser. Você está usando isso como uma desculpa para você não ser o criador consciente da sua realidade. Então você sai desse ponto de vítima, porque você está sendo vítima da sua própria história que você está contando para você mesmo. Então você está internalizando esse problema, olhando para trás. Então automaticamente você tem que ressignificar isso, e parte da sua decisão de a partir de agora pensar diferente. Não vai ser ninguém externo que vai salvar você, e não vai ser você revivendo esse pensamento dessa historinha que você conta pra você até hoje, que vai mudar a sua história. Você só muda a sua história a partir de agora, ignorando o que passou, escolhendo olhar daqui pra frente. É uma decisão que você toma consciente agora. Por isso que o tema das minhas lives é sempre criação e manifestação da realidade com consciência. Consciência do que você quer daqui pra frente. Aqui não apareceu, Jaci, o link. Deu para entender um pouquinho, Cris, o seu ponto de vista? Isso é a minha percepção, por isso que você vai trabalhar no seu inconsciente o que você consegue aceitar a partir de agora, para você ir moldando uma nova realidade do jeito que você acredita. Por isso que cada um é específico, por isso que tem as consultorias de identidade, pra gente focar na raiz do que você acredita, pra gente ressignificar aquilo, entendeu? Mas vai trabalhando em você mesmo, o que você precisa mudar e o que você aceita. Não conseguiu? Depois você chama lá e a gente faz agenda com sua consultoria, a gente vai trabalhar especificamente no que você precisa para elaborar essa nova identidade. Boa noite, Mara. Seja bem-vinda. Como faço para melhorar o convívio com a minha mãe? Thaís Trindade. Aceitando que o convívio com a sua mãe é maravilhoso. Porque toda hora que você olha pra ela, você sente uma raivinha, uma frustração, porque você tá acreditando que não é legal, você criou o próximo bloquinho que você vai pisar, que é você tendo problemas com a sua mãe. Então, a partir de agora, primeiro, vem a ideia. Tudo começa de um pensamento. Aceita uma nova ideia a partir de agora. A partir de agora, eu e minha mãe somos unidas. Eu e minha mãe temos uma relação muito gostosa. Eu e minha mãe vivemos super bem. Primeiro, você aceita a ideia. Depois, você vai corresponder ela dentro de você. Mudando o que você sente quando olha para ela. Quando você olha para a realidade. Você chegou em casa, se você mora com ela. Olhou pra sua mãe tá implicando, tá enchendo o saco. Não, você não dá atenção pra isso, você usa seu superpoder de ignorar. Segue a sua vida e fala, ai, minha mãe é maravilhosa. Ai, como eu amo minha mãe me trata super bem. Você não precisa questionar ela, não precisa falar nada pra ela. Você só internaliza dentro. É você com o poder de criar sua realidade. Só que você pensa, você internaliza e o seu espelho interior vai refletir na matéria. Quando você menos esperar, sua mãe vai estar te tratando diferente. Aquelas coisas você vai perceber que ela já não faz mais, porque você aceitou a ideia de que vocês têm um convívio bom. Mas se você toda hora reagir ao que você está vendo, ela só é um espelho que comprova o que você está criando segundo após segundo. É a ideia que você aceitou. Você já tem na consciência de que sua mãe é assim e não vai mudar. Que sua mãe é assim e o convívio é ruim.
Então você tem que mudar primeiro a consciência. Depois a lei da correspondência vai refletir no seu externo, porque ele tem que te provar o que você criou. Só que você tem que mudar dentro, aceitar dentro, para depois você ver fora. Nossa, que legal, Mara. Seja bem-vinda. Você acredita na reencarnação? Esse livro do ovo, esse vídeo do ovo fala mais ou menos como eu acredito que é a realidade. Não que seja reencarnação, mas aceitando do ponto que eu aceito hoje, que a consciência é infinita e que não tem o porquê, ela não vai viver uma experiência e acabou e ponto final. Se eu sou uma consciência, um ser infinito, como que vai ter fim a minha existência? Vai ter fim só essa historinha que eu tô vivendo agora. Eu escolhi vir com uma identidade de Érica, ter essa personalidade, viver essa historinha. Para minha consciência experienciar essa historinha como Érica. Eu desencarnei daqui, automaticamente eu vou continuar. Tem a série até The Oa que fala mais ou menos isso, né? Quando você salta para uma outra realidade, no caso que ela conseguiu dar um salto com consciência, nessa história da série The Oa, ela entra numa versão dela de uma outra realidade, só que ela consegue levar a consciência e percepção dela de Nina dessa realidade. Então ela vai lá com as lembranças de Nina e só agrega uma na outra. Eu acho que quando a gente sai dessa realidade, a gente tem um campo de informações da experiência que a gente viveu aqui, e a nossa consciência leva essa bagagem de informações e continua vivendo uma outra realidade, ou eu só não tenho certeza, porque eu nunca vi, né? Se a gente vai com consciência, já acorda lá na tua realidade como se estivesse dormindo, ou se a gente tem consciência que vai começar do zero. Então eu não sei dizer sobre isso assim 100%, mas na minha percepção a nossa consciência salta dessa e continua revivendo e começando de novo, vivendo novas experiências sem fim, só para crescimento e experiência mesmo de Deus, da fonte, e continuando. Se tudo que Deus faz, tudo é infinito, não tem fim, a nossa consciência também não, né? Então eu acho que é sempre uma continuação de experiência. Por isso que daí você vai aprender a não se apegar, não ter medo da morte, não ter medo de viver, às vezes, não sei se eu vou viver nessa vida, se desesperar que não vai ter tempo. Hoje eu já internalizei isso, eu tinha muito medo de morrer, porque qual era o sentido de eu correr atrás das coisas se eu vou morrer logo, ficar velha. Mas hoje não, hoje eu entendo que eu tenho um tempo infinito, que se não for nessa vai ser na próxima, que talvez eu nem vou perceber que eu morrer, só vou continuar numa realidade parecida com essa. Então você tira esse apego, o sofrimento de não estar aqui, de morrer, de envelhecer, porque você sabe que tudo é só uma continuação, né? Na minha percepção, né? Foi fácil pra mim aceitar assim. Entendimento de hoje, converso comigo mentalmente, peço perdão e perdoo porque nós duas não tínhamos o que ela fez que podia e achava certo, e eu também. Sim, você viu? É um jeito de você moldar a sua criação, né? Do jeito que você aceita. Você internalizou a ideia já está feita. Até você se imaginar que a partir de abraçando, conversando, essas coisas, você já criou. Porque tudo, o real é o mental. Você está criando aqui dentro. O resto é só consequência do que você criou e acreditou, né? Isso mesmo, ela tem que ficar bem com ela mesma a partir dessa ideia. Eu estou bem com a minha mãe e vou sempre estar de bem com a minha mãe. Acabou, já está feito. E por mais que o externo ainda reflita algumas vezes isso que você não quer ou não gosta, você não se identifica mais com ele. Porque você já sabe a nova identidade e a nova realidade que você criou. Daí é só um pouquinho de paciência que vai ter que se comprovar na sua realidade. Meu pai, a família do meu pai, eu era muito assim. Meu pai falava mal de mim, da minha irmã, achava que nós éramos as únicas que não prestava, que não era ninguém na vida. Hoje você vê o que ele fala, aí hoje eu entendi que tudo que ele pensava sobre mim era a minha percepção que eu achava que ele pensava sobre mim. Mas não, era só um reflexo da minha baixa autoestima, do meu baixo merecimento, que eu me julgava que eu não era ninguém, que eu que tinha que fazer alguma coisa para provar o meu valor. Oi, Ione, boa noite, seja bem-vinda. Então, automaticamente, tudo que ele fazia e agia era o que eu pensava que ele ia pensar de mim. Então, eu estava criando até como que eu ia ser tratada por ele, né? Então, eu criei tudo que eu presenciei, escutei, porque eu me sentia menos. Eu me julgava por não ter feito uma faculdade, eu me julgava por não ter, tipo assim, uma carreira. Eu me julgava porque eu casei cedo, tive filho, então eu praticamente vivi como mãe, esposa e trabalhei por conta, né? Sempre com comércio, mas não era aquela coisa dos outros olhar, minha filha é formada naquilo, minha filha é advogada. Então eu tinha internalizado essa coisa de não merecimento. Hoje que eu não ligo, que eu sou muito feliz com quem eu sou, com a vida que eu levo, com tudo que eu criei, hoje ele me trata totalmente diferente. Eu até falei do meu testemunho, coisa que meu pai nunca fez por mim.
mim. Quando eu fui fazer o negócio do carro, que eu comentei que eu precisava quitar o carro, ele se ofereceu pra mim emprestar o dinheiro, coisa que nunca, meu pai é assim, até hoje. Mas saiu da boca dele. Então ele mudou tanto a minha percepção dele pra mim, porque não foi ele que mudou, mas fui eu que mudei a mim mesmo e o que eu pensava de mim. Então isso teve que se comprovar na minha realidade. Hoje o nosso relacionamento é outro, mas até então tudo eu era vítima, ele não me amava, ele achava que eu era imprestável, não sei o quê. Aquela coisa da criança não reconhecida, né? Então quando eu mudei o que eu pensava de mim mesmo, automaticamente refletiu isso. Sim, Jacinha, tudo é implantado. Até como o outro te trata, é do jeito que você pensa que ela pensa sobre você. Porque é você que criou aquilo. Entendendo que tudo é o espelho, vai ter que se confirmar na sua realidade. Ai, obrigada, meninas e meninos que estão curtindo a live, viu? Nossa, hoje foi bastante curtidas, hein? Já tá no 36 mil. Vocês são demais nesses dedinhos aí biônicos, ó. Eu nem falo, quando a minha irmã começou a fazer live o ano passado também, nossa, dava tanta curtida pra subir a live dela que, meu Deus, chega, dava cãibra nos meus dedos. Não, chegou tarde não, imagina. Eu entrei aqui, eu acho que era 9h10, né? 9h10. Ai, que bom que você gostou, Thaís. Tudo só são pontos de vista, né? Eu vou passando aqui conforme foi mais fácil pra mim adaptar na minha realidade. Então, sabe aquela coisa quando surge o desejo é porque alguém tá precisando disso? Quando me surgiu o desejo de começar a fazer lives, eu entendi isso. Falei, então tem muita gente que precisa do meu entendimento, talvez pra facilitar a vida dessas pessoas. Porque não é fácil você começar do zero sozinho. Você tem que sempre ter alguém pra direcionar, pra você ter uma ideia de como você vai agir, né? Então ajuda bastante. Várias vezes que eu tava menos empolgada, eu ia ver live, eu ia procurar conteúdo, ficava sempre naquelas pessoas, só pra mim entender aquilo que eu precisava, né? Boa noite, Elidiane, seja bem-vinda. Ai, obrigada, Jaci. É gratificante mesmo, cada etapa. Eu lembro que também sempre a Elidiane estava comigo desde o começo também, às vezes era 1, 2, mas como eu optei em não observar isso e apenas fazer para tirar esse peso que eu preciso passar, então não me importava se tinha 1, se tinha 0, se tinha 2. Até isso hoje eu olho e falo assim, para mim não tem importância. Eu sei que vai chegar a mais porque eu já criei, mas é mais pelo propósito, sabe? De eu dispersar esse excesso de informação que eu tenho e passar essa energia, porque pesa, viu? Quanto mais você busca, parece que se torna um peso que você tem que passar para frente, você tem que passar a verdade. Ai, meninas, como que faz pra Ione receber notificação da live? Eu também não sei como que a gente faz assim. Como que vocês colocam? Eles falam que tem que colocar pra aparecer as notificações da pessoa, mas como que faz? Tem que apertar o quê? No final da live, ativar a notificação. Ah, tá. Quando eu encerrar a live, daí vai aparecer lá pra você ativar a notificação. Aparece um sino e clica em todas. Pra mim vem sempre. Eu também não sabia, porque eu nunca fiz isso. Por isso que às vezes tinha pessoas que eu ia ver que aparecia a notificação de live e já tava até acabando a live das pessoas. Tá vendo? Até eu preciso estar sempre atrás de informação. Eu tenho que estar indo atrás da live dos outros também para reforçar minhas ideias. Tá vendo como que é uma energia de troca? É o dar e receber? Eu recebo, depois eu dou a minha informação. É assim. Tem que trocar para todas. Tem que trocar para todos. Vou fazer sim. Mais alguma dúvida, meninas? Pode falar que a gente vai conversando aqui. Tava querendo ficar rouca, mas eu mandei a gripinha embora, ó. Tá até conseguindo ficar aqui. Eles não vão entender não, Thaís. Tem um tempo pra isso. No começo, a maioria das vezes, quando a pessoa entra nesse mundo, eu acho que a maioria aqui tá de prova. Você começa a despertar, você começa a entender mais, você começa a mudar tanto que automaticamente ou eles não vão mais se sentir confortável com você, ou vai ter um e outro que você vai conversar e vai expandir com você.
Da minha época, eu acho que da única que eu consegui passar alguma coisa foi uma amiga só, que ela ainda acompanhou por um tempo. Depois que eu comecei a acionar as identidades, as realidades paralelas, essas coisas, daí ela já ficou um pouquinho mais para trás. Hoje a gente já tá um pouquinho mais afastado, porque já não gera um vínculo de entendimento, sabe? Mas é tudo em fases. Você vai adaptando o seu entendimento e você também vai aprender que você não tem que convencer ninguém de nada, né? Você entende que cada um tem o seu processo e o seu tempo. Então, de vez em quando, você vai dar algum conselho, vai falar do jeito que você entende, mas você percebeu que tem alguma resistência, não fala mais. Porque quando a pessoa precisar, ela vai buscar informação. Então, você aceita o processo de cada um. Sim, eu acho que todo mundo passa por essa fase de se sentir sozinha. Eu ainda tive uma sorte, porque por mais aqui em casa, meu marido não acompanhou meu despertar. Mas eu tive a minha irmã, que a gente despertou junto. Então a gente foi muito unida pra isso. Mas se eu não tivesse ela, também teria sido bem solitária a minha vida, esses 5 anos, viu? Porque meu marido tem até um pouco de ciúme. Direto ele fica, não, já tá falando com a sua irmã. E a gente fica conversando lá uma horinha e meia no telefone. Só sobre ideias, que a gente tem um insight, alguma coisa, a gente fica falando sobre aquilo pra tentar entender até a gente chegar num resultado. Então eu tive ainda esse apoio, mas quem não tem que buscar na internet. É ver vídeo, pegar mentores, seguir e depois entrar num grupo, sabe? De pessoas que pensam da mesma forma, né? Também tô. É verdade, viu? No começo eu queria que todos entendessem, mas mas só me cansava. Aí parei e me senti melhor. Eu acho que todo mundo no começo quer salvar todo mundo. Eu também tive essa fase. Minha irmã, por isso que ela até falou na live, eu acho que ontem, antes de ontem, ela falou assim que eu não podia ver ninguém que eu tava falando. Porque é um senso de que você querer mostrar pra pessoa a verdade que ela ainda não tá vendo. Só que a maioria não tá preparado. A gente desperta, a gente tem essa necessidade de ajudar o próximo. Mas depois a gente entende que é cada um no seu momento, no seu processo. Perto de algumas pessoas. Sim, até família. Até muitas pessoas de família também que afastou bem, sabe? Não é mais a mesma energia. A própria energia sua vai incomodar a pessoa também. Ela não se sente à vontade, né? Pois é, Giovana, te chamaram de louca? Se me chamaram, ninguém falou na minha cara. Mas eu tenho minhas dúvidas também. Meu marido tem hora que fala que eu tô no mundinho de Lulu. Mas toda hora eu vejo ele falando de exemplo. Tudo que eu falo pra ele, ele vai lá e repete. Eu acho que inconscientemente, de tanto eu falar, fica na mente dele, ele nem percebe, ele tá falando pros outros. Então, como eu aceitei a ideia de que ele entende tudo que eu falo e que ele vai me acompanhar, automaticamente ele tá me acompanhando sem ele querer. Então, você tá vendo o poder da gente aceitar a ideia final? Daí eu nem falo nada mais, eu só vejo os resultados. Eu falo até baixinho, porque às vezes ele vem ali, né? Vai que ele escuta eu falando que eu tô induzindo ele, né? Vai que, né? Isso, é isso mesmo, eu já sei. É aquela história, né? O louco só é louco até comprovar a sua loucura. Daí ele se torna um gênio, né? Eu falei isso pro meu marido esses dias. Ele ficou assim, tentando achar meios, porque ele é muito de questionar e argumentar o que eu falo. Daí ele não soube argumentar, daí ele só falou assim, não, mas não existe, louco é louco e loucura é loucura. Bem, isso também não falou mais nada. Mas é a pura realidade. Porque Einstein, Sócrates, esses povos que falavam o entendimento que a gente tem hoje, naquela época, todos eles foram taxados de louco. E na nossa realidade hoje, na atualidade, eles não são gênios. Então, as pessoas daquela época, eles que estavam atrasados. Eles não entendiam a potência do que eles estavam falando. Então, hoje eles são gênios, mas na época eles eram loucos. Eu falo pra ele, meu filho, você pode até achar que eu tô louquinha agora, mas daqui a pouco você vai ver a gênia que eu sou. Então, eu fico desse jeito. Vão me internar. Não é Ione, é desse jeito. Fui parar na live dela. Ah, ela me contou já assim que você chegou lá na live dela. Hoje à noitinha eu passei na casa dela, a gente tava lá conversando. Ela falou, já se chegou lá na minha live. Você acredita? Eu falei, acredito. É solitário, né, Giovana? É só por um tempo, né? Daqui a pouco a gente vai criando novos grupos de amizade, de pessoas. Então a gente não precisa sofrer, né, com essa solidão, né, temporária. Porque depois a gente começa a participar de outros grupos e vem pessoas tão maravilhosas na nossa vida que a gente fala assim, nossa, é como se fosse uma coisa tão confiante que você sabe que a pessoa tá na sua mesma energia e você tem confiança nessas pessoas, né? O Ho'oponopono, ele é incrível, né? Ele limpa, né, todo o seu campo, né? Eu também fiz por muitos anos
o Ho'oponopono, direto, direto. Então, ele limpa todas as memórias imperfeitas, né? Situações. Então, acho que ele faz a gente acessar realidades mais altas, né? Com frequências mais altas. É uma libertação, né, Giovânia? Você, por mais que você esteja sozinha, você tá em paz. Você entende que você não precisa de ninguém para ser feliz. E você acaba sendo feliz na sua própria solidão, né? Então, se torna natural. Sério, Jaci? Eu pergunto ou não pergunto? Nossa, meninas, olha, fui olhar agora, ó. Vocês estão de parabéns, hein? Vai chegar no 50k mesmo, hein? Vocês são maravilhosas. E os meninos também que estão aqui, ó, que eu não olho direito aqui, mas tem os meninos também. Acho que hoje eu fiz mais tarde, daí tem um pessoalzinho que talvez hoje já tava dormindo. Ai, obrigada, Mari, pelo presente, pelo coração aí, o negócio da equipe. Parece um coraçãozinho na minha cabeça. Querem conversar mais alguma coisa? Fiquem à vontade, tá? Obrigada, Vanessa, pela rosa. Mara. Obrigada, meninas. O que mais, gente, vocês querem que eu fale aqui? Quais as dúvidas de vocês? O que vocês querem aí acessar na realidade de vocês? Vocês entendem que tudo é possível, né? Vocês têm que internalizar isso na vida de vocês sempre. Tudo é possível. Ai, obrigada, Vanessa. Vocês têm que internalizar que vocês podem tudo. Vocês têm que colocar na mente de vocês um novo comando. Tudo que eu quero é possível. Eu consigo tudo que eu quero. Tudo sempre é assim. Você que aceita a ideia primeiro, né? O que acha de convidar ela no final de cada live para tirar, tipo, 3 conselhos? Nossa, que legal, Jaci. Nunca pensei nisso. É que eu não sei se ela tá em live agora. Eu não consigo mandar mensagem para ela agora. Mas eu vou colocar... Vou falar com ela sobre isso. Estou com dificuldade de acessar algumas coisas, mas estou aprendendo. Sim, Mara. Conforme você expande, você vai se tornando mais fácil de você entender e manifestar as coisas, né? Tirar 3 conselhos. Você fala que, tipo assim, ela... A gente tá na live, se a pessoa tiver alguma pergunta. Conselho geral, você fala pra live ou individual? Só conselho, não tiragem. Seria Mara. Tipo, carta 1, 2, 3. É verdade, né? Eu vou dar essa ideia pra ela. Ver se ela se empolga com essa ideia. É bem legal mesmo. Tipo, escolhe 1, carta 2. Eu posso falar com ela, mas se é uma opção que vocês gostam, eu posso pegar meus decks também e fazer uma tiragem pra vocês de conselho. É muito legal. Eu vou falar com ela. Aqui você escolhe, você vê se bate com você. Interessante. Mas é legal a participação também, vou ver com ela. Tipo, escolhe carta 1, 2, 3. Mas você fala assim, no geral, se ela for fazer, tipo assim, porque daí às vezes se tiver muita gente, não tem como fazer individual pra cada um, né? Mas seria uma coisa mais coletiva, tipo, cada um escolhe uma carta. Quem escolheu carta 1 tem aquele conselho. Quem escolheu a carta 2 vai ser aquele conselho. Carta 3 vai ser aquele conselho, né? Obrigada, Mara, pelas rosas. Obrigada, pessoal que tá curtindo. Você também pode fazer legal. Vou conversar com ela. Se ela quiser participar, se ela não quiser, eu trago o meu deckzinho e tiro o conselho pra vocês no final também, se vocês gostam. Entendi sim, Jaci. Eu vou falar com elas. É no coletivo, né? Sim, entendi. Vou
falar, porque daí ela sempre tá se preparando pra live também, e às vezes termina aqui e ela já vai pra dela também. Isso, eu entendi sim. É a pessoa que as pessoas que escolherem, tipo, a carta, o monte 1, daí é aquele conselho geral. Quem escolheu o montinho 2 vai ser o conselho geral daquele 2, entendeu? É a escolha de opções, né? 1, 2 e 3. Legal, vou aderir essa ideia. Vou conversar com ela, ver se ela se anima, se empolga. Olha lá, a Elidiane já até escolheu a carta número 1. Vocês querem? Eu vou lá pegar meu baralhinho do Osho, eu já tiro aqui pra vocês. Esperem aí. Como ela não tá aqui agora, vamos dar um conselho geral pra vocês. Vou lá pegar, pera aí. Ai, gente, voltei. Demorei, mas cheguei.
Ai, batemos a meta, eu não acredito. Vocês são demais, hein? Eu tava mandando mensagem pra ela, mas eu acho que ela tá em atendimento no... Eu mandei um áudio dela, não conseguiu me responder agora. Mas eu falo com ela depois certinho, combino se der, amanhã ela vem, tá? Eu vou usar o deckzinho do Osho, que eu gosto muito dele. Ele é bem profundo pra mim. Então eu vou tirar conselho 1, 2 e 3. Daí vocês já vão pensando no número que vocês querem. Decidam 1, 2 e 3. Escolhe, mentaliza. Eu vou dar o conselho pra vocês. Isso, cada um já escolhe o seu. Eu vou tirar 3 cartinhas. Aí já até caiu aqui. Vou aceitar. Conselho número 1. É quem escolheu a carta 1. Olha, temos a carta da mudança pra vocês, tá? Quem escolheu a carta 1 é como se fosse aqui a roda da fortuna. Vem mudança pra vocês a partir do momento que vocês estão abertos à mudança. A roda da fortuna é um ciclo. Ciclos se encerram, outros se iniciam e vai completando o círculo. Então, aqui a mudança, ela vem falando de uma completude. Tem ciclos se encerrando. Talvez se você tá numa certa limitação, algo que você percebe que tipo assim, já deu, não quero mais, deu a hora de eu mudar isso. Então vem mudanças para vocês. Isso você pode abranger em qualquer área da sua vida que você já estava sentindo, porque antes até da gente ver visível, a gente já tem uma sensação, nossa, isso não tá legal, eu sinto que vai mudar alguma coisa. Então no interno você já percebe isso, e aqui tem mudança para vocês. Algo que, tipo assim, você já tá captando essa energia de mudança, você tá sentindo, você não enxerga, você não tá vendo, mas automaticamente você sente que alguma coisa tá acontecendo. E tem aqui, ó, é um 10 aqui, ó, que fala da mudança. Então, automaticamente algo vai ser mudado aqui na sua realidade nos próximos dias. Porque tem essa energia que você já tá sentindo, tá? Aqui ficou parado e voltou. Eu não tirei ainda, Francine, essa daqui é a primeira, tá? Pra quem escolheu a carta 1. Você pode escolher a carta 1, 2 e 3, tá? Essa aqui é a carta de quem escolheu a carta número 1. É a carta da mudança. É uma mudança. Pode ser no estado físico, no estado mental, não importa. É uma mudança. Então você abrange ela, pode ser uma mudança de trabalho, uma mudança de casa, uma mudança de crenças, de padrões. Então algo de uma energia de mudança está disponível aqui para vocês. Então às vezes pode ser algo inesperado que você estava esperando, chega para você também, porque a roda da fortuna ela também fala disso, porque representa também essa carta. Então é uma mudança de ciclos, seja de prosperidade, de equilíbrio, de alguma coisa do tipo. Então tem uma mudança para vocês. Então aqui tem mudança para você, quem escolheu a carta número 1. Tem mudança, talvez, de crenças, de padrões. Então, abranja para o seu campo e aceite que a partir de agora a sua vida está em mudança. Porque a energia está no seu campo. Todo mundo já escolheu? Vou tirar a carta número 2. Viu? A Lidiane falou mesmo, está mudando. Carta número 2 caiu. A carta da receptividade. Essa carta aqui, ela fala de conexão e de estar aberto a receber o novo. Você tem que estar receptivo a novas informações, a novas ideias, a tudo que é novo. Porque enquanto você não se desapega daquilo que te prende e condiciona ao passado, você vai continuar bloqueando o fluxo. Você vê que tem um fluxo aqui? Você tem que permitir, você tem que estar aberto para receber o novo. Não importa você pensar, se você está tentando forçar o aceitar, não. Você tem que realmente soltar para receber. Porque aqui o natural, você vê que é como se fosse um corpo humano. O nosso natural é sempre estar em fluxo e receber aquilo que a gente quer e o que é bom pra gente. Só que você tem que se abrir para receber. Você tem que aceitar que sempre vai receber o melhor. Porque que parte de você se conectar com esse fluxo. Tudo parte de uma ideia. A partir do momento que você aceitar que a partir de agora você está conectada com a fonte, você estará. Mas tem que ser uma ação de soltar. Eu, a partir de agora, estou sempre alinhada com a fonte. Eu estou sempre conectada com Deus. Eu estou conectada com Deus 24 horas por dia. É essa a intenção que você tem que ter e não duvidar mais. E tá aberta para o receber, porque daí o receber é instantâneo. Certinho. Então, você está aberto para o receber. Você está aprendendo a soltar, está soltando. E, naturalmente, isso vai moldar a sua realidade. Porque tudo que está conectado à fonte é bonito, é próspero, é abundante. Então, você tem que estar na energia do receber. E aqui no seu campo mostra que no presente você está. Você já está buscando esse receber. Você está
se alinhando com a fonte para o receber, porque você está conectado. A cartinha 3. Vou tirar aqui para vocês. Ah, já pulou. Ó a carta para vocês do número 3. Quem escolheu o número 3 é a cartinha do sucesso. Então, no sortar certinho. Aqui, ó, número 3. Quem já desapegou, vocês já estão num grau de consciência que estão prontos para receber, porque aqui tem sucesso. Tudo que você for fazer a partir de agora, você está consciente de que vai dar certo. Você está aceitando que a partir de agora alguma coisa mudou na sua realidade. Porque automaticamente você está confiante no seu resultado. Você parou de não aceitar o que você não quer e você aceitou que você sempre pode. E a vitória é certa, porque aqui ele está disponível, você já entendeu. Você está vibrando nessa tranquilidade. Tipo assim, não, eu quero, eu consigo, eu sou capaz, tudo dá certo pra mim. E isso tá no seu campo, porque você tá intencionando isso. Aqui ele só reflete porque até o tarô ele é um espelho. Para quem se conectou com essa energia, é porque você tá refletindo isso, você já tá confiante. Então, por mais que o reflexo esteja aqui mostrando a matéria algo diferente, não, eu já sei, eu tô sentindo. Porque se você analisar o que você sente, você começa a perceber muita energia antes dela materializar. Assim como a Lidiane estava sentindo da mudança que está acontecendo, porque a gente sente, a gente só não tá enxergando com esses olhos visíveis. Mas no fundo, você tá sentindo aqui que alguma coisa tá acontecendo. Você começa a ficar eufórico, meio assim, acelerado, e você fala, nossa, por que eu tô meio assim, ansioso, parece que tá acontecendo alguma coisa boa, e aqui é muito de vocês nessa energia, essa energia, tipo assim, vibrando já com alguma coisa boa, grande, eu não sei, mas eu até tô sentindo essa energia de vibração mesmo, sabe? É uma energia super poderosa de manifestação. Isso, é uma felicidade antecipada. E nem é antecipada, né? É só seu corpo já captando essa frequência dessa realidade que você mesmo está acessando. Então, o corpo, ele capta essa frequência. E aqui para vocês, nessa carta, esse sucesso é para todos. Abranja para qualquer área da sua vida que você está se sentindo confiante. Isso mesmo, é confiança, né, Giovânia? Você está num ponto de tanta confiança que não tem como isso não materializar, né, na sua realidade. Então, o conselho geral é isso. E abrangendo as 3 cartas para vocês... É isso, algo tirando pelo passado e presente e futuro, muitos condicionados presos, achando que as coisas não mudavam, que estava tudo difícil. Aí vocês aqui no presente já receptivos com novas ideias e crenças, porque vocês estão buscando isso, então vocês estão alinhando com isso. E o resultado de todos vocês, isso numa tiragem coletiva, seria o sucesso, porque agora vocês entendem, todos vocês já passaram para esse entendimento de que tudo é possível. Então, numa energia geral, isso aqui vai reverberar para todos vocês que estão buscando esse entendimento. Porque no presente vocês já estão abertos, vocês já estão no campo do receber a informação e de manifestar automaticamente. Então, aqui, todos aqui nesse presente agora já estão recebendo informações, conhecimento, ondas de informações. Então, vocês já estão captando. E isso para todos vocês já estão nessa energia. Automaticamente o sucesso é garantido, porque vocês estão plantando a causa e vocês vão colher o efeito disso. E o efeito disso é esse sucesso emocional, espiritual, material, porque vocês estão buscando, vocês estão abertas. Então, para o coletivo seria isso. Vocês já estão recebendo e já vão manifestar. É sucesso, viu? Espero que vocês tenham gostado, meninas. Amanhã, se a Evelyn não vir, eu vou trazer meu deckzinho e a gente vai tirar conselho no final das lives. Com certeza, nenhuma de vocês aqui é à toa que vocês estão aqui. É a energia, vocês estão conectadas, né? Até porque esse conhecimento, vocês sabem, não é pra todo mundo. Não é todo mundo que entende e aceita, né? Mas é isso, meninas. Ai, obrigada a vocês. Se vocês já estão tranquilas, já batemos a meta, vou estar encerrando por hoje, né? Amanhã a gente se vê mais. Não sei se vocês acordam cedo também. Qual horário você faz live? Francina, geralmente eu tô fazendo à noite. Geralmente eu faço entre 7 e 7 e meia. É que hoje eu atrasei um pouquinho porque eu tava resolvendo outras coisas e passei na minha irmã. Mas geralmente eu sempre começo umas 7h30. Mas eu coloco no stories aqui do TikTok o horário que eu vou estar começando. Geralmente eu coloco à noite. Depois das 6 horas eu já defini o horário certinho que vai dar. E eu já coloco no story do TikTok. Uma ótima noite para todos nós. Amém, Ione, para vocês também. Amanhã sim, se Deus quiser, estaremos por aqui. Uma ótima noite para vocês. Obrigada, meninas, pelas curtidas, viu? Vocês arrasaram hoje, hein? Não esqueçam, assim que terminar a live, ativar... É verdade, quem quer seguir e não perder, na hora que terminar a live, ativa lá o sininho pra ser notificado das lives. Em todos, vocês têm que clicar em todos.
Boa noite, Jaci. Boa noite, Cris. Boa noite, Giovânia. Boa noite, Lidiane. Boa noite, Ione. Obrigada a vocês, meninas. Vocês são maravilhosos e meninos também. Obrigadão mesmo. Boa noite, gente. Até amanhã.